Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, pessoal? Segunda-feira. Todo mundo animado? Tranquilo? Bora lá então para mais um momento de sabedoria. Hoje, esse momento vai especialmente para os jovens. Sempre a gente fala aqui, né, de criação de filhos, de amar a correção. Mas esse capítulo de hoje ele é especial porque e especialmente para os jovens, porque ele está falando da sedução, né? Ele está falando da prevenção contra o sexo ilícito. Ele está falando para quem segue a sedução da prostituta, né? A prostituta que ela representa as pessoas que fazem emboscada, que te levam, te fazem propostas para que te leve para um caminho, para que te desvie daquilo que você planejou para a sua vida. E ele vai falar do final trágico que leva esse tipo de escolha, porque nesse caso o jovem ele é inexperiente. Ele não sabe o final trágico que isso vai ocasionar para a vida dele. E nesse caso também tem mais um agravante. Nós, como seres humanos, até os 24, 25 anos, nós não temos terminado a formação do nosso córtex pré-frontal, que é exatamente onde a gente faz as tomadas de decisões, onde está toda a parte de raciocínio, de avaliar consequências, né, do nosso cérebro. E isso também prejudica um pouco. Então, nós vamos estar falando sobre isso aqui hoje. Mas o mais importante é entender e buscar sempre ser intencional em cada atitude, porque pode até ser que você faz uma escolha ali, pensando naquele momento. A gente só precisa entender que tudo na vida da gente, tudo, vai ocasionar em algum retorno. Isso é a mesma coisa quando você faz um investimento. Quando você coloca um dinheiro no banco, quando você faz um investimento, quando você empreende, você está querendo um retorno daquilo. Então, cada decisão sua depende de um retorno. E aí a gente precisa ser intencional, avaliar aonde essa escolha vai nos levar. Isso aqui vai me levar de encontro àquilo que eu estou decidindo para a minha vida? Ei, bom dia, Nicole, tudo bem? Como é que você está? Obrigada aí por nos acompanhar. Então, o mais importante nesse capítulo é ensinar para o jovem que toda escolha, tudo que a gente faz tem uma consequência. Nada fica sem a consequência, né? Nada fica impune. Então, estar muito atento. E na vida vão ter, sim, vários eventos que vai tentar te tirar disso. Desculpa, gente. Então, vamos lá. O que ele está falando aqui pra gente? Meu filho, guarda as minhas palavras, conserva contigo os meus preceitos. Observa meus mandamentos e viverás. Guarda meus ensinamentos como a pupila dos teus olhos. Traze-os ligados aos teus dedos, grava-os em teu coração. Deus diz, tu és a minha irmã e chama a inteligência minha amiga, para que elas te guardem da mulher alheia, da estrada que tem palavras lúbricas. E aí ele vai falar o seguinte, guarda a sabedoria, cuida tudo aquilo que eu te ensinei. Afinal de contas, os pais da gente, eles têm mais experiência. Às vezes você tem um tio, um padrinho, algum adulto que você confia. Eles são mais experientes, porque eles já passaram por isso. E eles têm a experiência, inclusive, da consequência das escolhas. Quando eles fizeram e aquilo não levou a um caminho tão bacana, né? E ele vai falar também o seguinte,
nessa segunda parte, ele vai falar o seguinte: a mulher estava à espera de um jovem. Ela estava vendo quem que ela ia trazer, quem é que ela ia fazer o convite, quem é que ela ia desviar do caminho. E aí, sai um jovem pela rua e o que acontece? Era anoitecer quando surge a obscuridade. Eis que uma mulher sai-lhe ao encontro, ornada como uma prostituta de coração dissimulado. Ou seja, ela já estava à espera de quem seria a pessoa da emboscada. E ele está chamando atenção para a gente sobre o quê? O jovem, né? Ou nós, no nosso caminho, às vezes a gente cai em propostas, às vezes a gente cai nas armadilhas, às vezes a gente vai e muda o nosso caminho para pegar um atalho, simplesmente porque a gente saiu sem ser intencional. O que eu quero dizer com sem ser intencional? Simplesmente porque a gente saiu sem observar aonde a gente está querendo chegar. Sabe quando você simplesmente sai sem prestar atenção no que você está fazendo, sem um objetivo? Vou até a casa do fulano, vou até... A gente simplesmente sai, vai dar uma volta e deixa de estar atento. Esses momentos são momentos de fragilidade. São momentos em que a gente faz as coisas e não está tão atento com a consequência de cada escolha nossa. E olha o que ela vai falar. O jovem sai, né? E ela vai, encontra com o jovem. Por quê? Porque ela estava ali, ó, inquieta e impaciente. Seus pés não podem entrar em casa. Uma vez na rua, outras nas praças, em todos os cantos ela está de emboscada. Ela abraça e beija o jovem com um semblante descarado e diz-lhe: tinha que oferecer sacrifícios. Hoje cumpri meu voto, por isso saí ao teu encontro para te procurar e achei-te. Parece até que ela planejou. Ela planejou sim encontrar com alguém. Então, é exatamente aquele momento. Sabe quando você encontra, você está na hora errada e no lugar errado? E uma coisa vai e casa com a outra? E acontece que você está ali, totalmente displicente, sem estar com intencionalidade das suas atitudes, sem estar com o que você precisa, o que você quer definido. E aí você simplesmente dá de cara com uma pessoa dessa. Dá de cara com uma pessoa dessa e aí já está tudo pronto, né? Como diz, juntou a fome com a vontade de comer. Só que às vezes você não estava nem procurando. A proposta simplesmente caiu no teu colo. Então, eu chamo a atenção aqui nesse capítulo porque propostas você vai encontrar a todo momento. Só que propostas, na maioria das vezes, ela vai te desviar do seu propósito. Então, pensa e esteja atento. Aquilo que eu estou fazendo, a decisão que eu estou tomando, ela vai me levar mais próximo do meu objetivo? Ela vai me levar mais próximo daquilo que eu quero para mim? Avalia. Cuidado. Ah, mas é só um momento. Gente, é só um momento. É só um momento que você vai ter ali de prazer. Só que se aquilo ali não for tão do jeito que você estava imaginando, é um momento que aquela emoção ali vai se tornar um sentimento e você vai ficar com aquilo ali. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquela escolha? Isso não resultou em nada de bom para mim. E muitas pessoas ficam doentes, começam a estar em depressão, começam a ficar ansiosa. Por quê? Porque simplesmente fez uma escolha que poderia ter sido mais bem pensada. Fez uma escolha da qual se arrepende e fica se julgando, fica se culpando. Por que eu fui fazer aquilo? Tudo aquilo que não te traz orgulho, todas as escolhas que você faz, que você não tem coragem de contar, que você não tem coragem de partilhar, tudo isso gera um peso. Tudo isso fica de âncora na sua vida. Você não vai para frente. Você já viu um boi mastigar?
O boi, ele não come e engole igual a gente, não, né? Mais rapidamente. Ele fica ruminando. Então, todas as vezes que a gente toma uma decisão da qual a gente não pensou, a gente depois tem um hábito de ficar ruminando aquilo. Por que que eu fiz isso? Por que que eu escolhi esse caminho? Então, a chamada do dia de hoje e a atenção que eu coloco para vocês é exatamente essa. Na última semana a gente falou sobre a criação de filhos do ponto de vista lá de Deuteronômio. A importância de instruir, de preparar os filhos. É exatamente por isso. As armadilhas, gente, vão estar por aí. Para todo lado. As propostas, vão chover propostas em nossas vidas. Cabe a gente amar a instrução, se formar, estar preparado para simplesmente conseguir discernir, ter inteligência para discernir o que que aquilo me convém e o que que é aquilo que não me convém. Então, eu chamo a atenção para vocês no dia de hoje. E aí ele vai explicar aqui, né? Olha para você ver, ela perfuma o leito com mirra, com aloés e cinamomo. Ela diz, vem, embriaguemo-nos de amor até o amanhecer, desfrutemos, pois o marido não está em casa, partiu em uma longa viagem e vai demorar para voltar. Ela seduz à força de palavras, arrastou com os lisonjas dos seus lábios. E olha o que ela fala no momento aqui, ó. Põe-se logo ele a segui-la como um boi que é levado ao matadouro, como um cervo que se lança nas redes, até que uma flecha lhe traspasse o fígado, como o pássaro que se precipita para o laço, sem saber que se trata de um perigo para a sua vida. Então, é aquilo que a gente sempre fala, as propostas, elas vão vir num laço, num brulho de presente maravilhoso, como se aquilo realmente fosse vida, como se aquilo realmente fosse algo muito bom. Só que se nós não tivermos conhecimento, se nós não tivermos entendimento, se nós não tivermos discernimento para avaliar se aquilo é bom ou se é ruim, nós vamos cair em armadilhas. E no finalzinho ele faz um apelo, né? E agora, meus filhos, ouvi, prestai atenção às minhas palavras, que o vosso coração não se deixe arrastar para seguir essa mulher, que não nos extravieis em suas veredas, porque numerosas são os feridos por ela e considerável é a multidão de suas vítimas. Sua casa é o caminho da região dos mortos, que conduz às entranhas da morte. Então, isso é a avaliação e a reflexão que eu deixo para vocês. E de acordo com a programação neurolinguística, né? Que aí nós vamos fazer esses links. O que ela explica muito? Nós temos que ter o conhecimento e, por acaso, porventura, se algum dia você caiu em uma dessas armadilhas, não perca muito tempo se julgando ou se culpando. Dessensibiliza isso. Avalia o momento, tenta se colocar um pouco por fora da situação e tira um aprendizado. Se você conseguir fazer isso, muito provavelmente da próxima vez você não vai cair tão facilmente assim nessas propostas. Se você conseguir avaliar a situação de fora dela, sem julgamento, sem culpa, você consegue mais facilmente ressignificar. Então, por acaso, se já aconteceu com você, calma, nem tudo está perdido. Errar faz parte. A única coisa que a gente não pode é errar nas mesmas coisas. Evitar errar nas mesmas coisas. E esse é o convite hoje para vocês. Tá bom? Uma linda e abençoada segunda-feira. Que a sua semana seja cheia de bênçãos, cheia de boas escolhas
e que nós possamos cada vez mais estar aí em direção daquilo que nos vai levar cada vez mais próximos aos nossos objetivos, aos nossos sonhos, às nossas metas. Combinado? Um beijo grande e amanhã a gente volta.